aqui, estudando o caminhar da doutrina espírita, que é exatamente o detalhamento da origem, do que somos, por que estamos aqui, para onde vamos. Essa é a doutrina espírita. E hoje estamos estudando aqui a parte segunda do Livro dos Espíritos, o início do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. E aí a gente começa com essa questão: origem e natureza dos espíritos. Então, para recordar isso, porque é sempre bom a gente estar recordando as coisas, e tem gente que não teve nas semanas anteriores, e a gente vai recordando um pouco o que nós somos. Porque a gente está dizendo aqui de novo, a gente hoje vai estudar as questões 76 e seguintes, é isso? 76 a 83, que falam da origem e natureza dos espíritos. Então, recordando um pouco, em tudo Deus, em toda parte, existem, além de Deus, dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, que a gente já conversou sobre isso aqui. Eu e outros colegas da doutrina espírita já conversamos sobre isso aqui, que no universo existe Deus e o Criador, o Pai de todas as coisas, e dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. E aí a gente vai começar a relembrar um pouco nas questões anteriores, a questão número 22, por exemplo, quando Kardec pergunta, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Aí os espíritos colocam, do vosso ponto de vista são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Ou seja, a pergunta de Kardec é no sentido de tentar entender que se a matéria é o que ele pode tocar, é o que ele pode sentir, o que é impenetrável. E os espíritos dizem, tá certo, é isso mesmo. Então, os espíritos vão dizendo, é isso mesmo. Pode acreditar que é isso aí. Por quê? Porque a matéria, do ponto de vista do que a gente entende, do que a gente conhece, é isso mesmo. Mas, para os espíritos, a matéria, para o conhecimento que a ciência humana ainda não conhece, a matéria, existem estados que a gente ignora. A gente conhece o estado sólido, gasoso e líquido da matéria. E o William Crookes descobriu um quarto estágio da matéria, o estágio radiante. Mas a matéria existe em estados que a gente não conhece. A água pode estar líquida, pode estar gasosa e pode estar sólida. E pode estar radiante. Mas a gente não conhece outros estados da matéria. Então não adianta discutir o que a gente não conhece. É isso que os espíritos estão colocando aqui. Aí Kardec pergunta, e que definição você pode dar da matéria? Aí ele traz a notícia que é o seguinte, a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ou seja, o espírito atua sobre a matéria. Ele traz um outro elemento. Espírito e matéria. Vamos mais para frente. Aí, na questão 23, Kardec pergunta, o que é o espírito? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Aí começa, quando a gente está lendo isso aqui, a gente começa, de vez em quando eu fico rindo, né? Porque parece uma conversa de doido, né? O cara não sabe uma história, pergunta como é, e o outro diz a ele uma coisa que ele também não vai saber o que é, né? Aí o cara fala assim, mas o que é o espírito? Aí o cara fala, rapaz, o espírito é o princípio inteligente do universo. Aí o cara, tá certo. E daí, né? Então, é uma conversa que a gente vai ir precisando aprofundar. É o princípio inteligente do universo. Aí Kardec disse, tá bom. Agora, qual é a natureza íntima do espírito? Aí os espíritos começam a dizer, rapaz,
Lá vem esse menino querer perguntar um bocado de coisa, né? Aí os espíritos dizem, olha, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, porque não é palpável. Você não pode tocar no espírito. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficar sabendo coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Pronto. Assunto encerrado. Aí Kardec faz, tá bom. Eu vou dizer o quê? E vai, né? E aí a gente vai entendendo essa história, né? Aí eles dizem, tá bom, eu não vou ficar satisfeito, não. Espírito é sinônimo de inteligência. Aí os espíritos falam, tá. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma e outra coisa se confundem num princípio comum, de sorte que para vós é a mesma coisa. Para vós é a mesma coisa. Tá bom, é aquela história. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Jesus, é o Espírito Santo. Tá bom. Para você é a mesma coisa. Naquele tempo. Naquele tempo, a gente aprendeu que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo podia ser a mesma coisa. Para vós, pode ser a mesma coisa. Eu não vou discutir que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu não vou discutir que Jesus é o espírito mais perfeito que já passou por aqui, que é quem modelo da humanidade. E eu não vou discutir que o Espírito Santo são diversos espíritos que tomam a forma de missionários para nos revelar e nos ensinar alguma coisa. Por enquanto, você não precisa discutir isso. É isso mesmo. Aos poucos, a gente vai tendo a condição de compreender. Aí vem a doutrina espírita, terceira revelação, 1857, e os espíritos começam a dizer, olha, a partir de agora eu vou começar a dizer matéria nova. O professor não diz isso, às vezes, na sala de aula, né? Não faltem a próxima aula, que vem matéria nova. Aí, quando a humanidade chega num determinado nível de maturidade, a espiritualidade diz, matéria nova. Não faltem não, viu? Que eu vou começar a dar matéria nova. E vocês vão começar a ter dúvida. Né? Porque não dá para querer entender, mas dá para começar a ter dúvida. Ou seja, a gente já vai começar a caminhar, né? Então, aí ele continua. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som o é do ar. O espírito independe da matéria ou é uma propriedade da matéria? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Vê? A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Aí o cara, rapaz, peraí, intelectualizar a matéria. Como é isso? Uma mesa intelectual? Essa cadeira intelectual, um sapato intelectual, isso é matéria, uma pedra intelectual. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Aí, Kardec calado e diz, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aí mete um parêntese aqui. Entendamos aqui por espírito o princípio da inteligência. Abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Complicou mais um tiquinho. Ele está dizendo aqui que o espírito que é necessário para intelectualizar a matéria é o espírito que entendemos por princípio da inteligência. Não é o espírito que se designa por uma individualidade que também tem esse nome. Eita! É a mesma coisa, sendo diferente. Aí Kardec, didaticamente, no Livro dos Espíritos, ele separa uma coisa da outra, dizendo, espírito com E maiúsculo, somos nós. Ou seja, o princípio inteligente, depois de individualizado, se torna espírito com E maiúsculo. E o princípio inteligente, enquanto evolui, ele é espírito com E minúsculo. Bizu.
Quando cair no Enem e tiver espírito com letra E minúscula, você sabe que é um princípio inteligente, é caminho da evolução. Quando for espírito com E maiúsculo, é a individualização do princípio inteligente. Já virou espírito. Já somos nós. Então, esse princípio inteligente é necessário para intelectualizar a matéria nos diversos reinos: mineral, vegetal e animal. E ele vira princípio inteligente com E maiúsculo, espírito, no reino hominal. Não é fácil. Não é tranquilo. É tranquilo, né? A gente é princípio inteligente, aí vem evoluindo, intelectualizando a matéria. Chega um determinado momento, faz tcharam, virou espírito com letra E maiúscula. Aí agora é a individualização do princípio inteligente. Aí agora segue o nosso caminho. Foi isso que ele diz aqui, não é? É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Ou seja, a gente não consegue conceber o espírito sem a matéria. Porque nos falta o sentido. A gente chegar aqui e dizer, ó, tem um espírito aqui sentado nessas cadeiras aqui. Aí eu quero assim, como eu não estou vendo? Não estou vendo. Aí você vai dizer, é o espírito que está sentado aí? Aí eu vou dizer, tá certo, pode chamar de espírito. Mas não é não. Não é não. É o corpo espiritual que o espírito se apresenta. E o nome dele é perispírito. É esse que você vê. Complicou mal um tiquinho, né? Mas eu não vou falar mais nisso, não. Eu vou deixar, vou pular isso. Deixa para próximas semanas, quando a gente for falar de perispírito. Né? Vamos mais um pouquinho. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. E é fora de dúvida pelo pensamento. Eu posso pensar na matéria sem o espírito e o espírito sem a matéria, no pensamento. Aí vem aquela questão 27, clássica, que tem aquela figura que a gente colocou no começo. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Os espíritos dizem, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas há um elemento, aí os espíritos gostam de complicar a cabeça da gente. Ele podia ter ficado por aí, né? Mas aí ele diz, olha, mas há um elemento material, propriamente dito, se junta o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dito, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Aí começa a dar nó no juízo da gente de novo, né? Só, olha, o espírito é muito sutil, a matéria é muito grosseira. Ele precisa de um elemento intermediário para poder acoplar um no outro. E esse elemento intermediário é o fluido universal. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades específicas. E por aí vai. E por aí vai. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, para a gente poder entrar nas questões de hoje aqui. Mas são matérias que aos poucos a gente vai dizer, não, rapaz, quer dizer que tem isso, é? Tem. Aí a gente vai, a ficha vai começando a cair, não é? Mas vamos lá. Nas questões de hoje, de 76 a 86, a 3, a gente viu que na questão 22, ele pergunta, o que é o espírito? E a resposta foi, é o princípio inteligente do universo. Certo? Aí na 76, ele pergunta de novo, que definição se pode dar ao espírito? A outra ele disse que é o princípio inteligente do universo. Aí agora ele pergunta, que definição se pode dar do espírito? Os espíritos dizem, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Tá. Os espíritos são os seres inteligentes da criação.
povoam o universo fora do mundo material. Vamos começar a entender um pouco mais isso. São os seres inteligentes, né? Aí ele vai mais. Nota, a palavra espírito com E maiúsculo, aquilo que a gente disse agora há pouco, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, não mais o elemento inteligente do universo. Essa é a nota de Kardec na questão 76. Ou seja, virou o nosso pensamento. A palavra espírito, com E maiúsculo, é a designação da individualidade dos seres extracorpóreos. Vamos lá. Os espíritos são distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta? E por isto denominados filhos de Deus. Aí tome fora. Vamos lá. Meu Deus. Não, é quando você vira espírito. Quando você está encarnado, você é o que você é, espírito encarnado. Com E maiúsculo. Porque um dia a gente virou espírito com letra E maiúscula. Kardec é curioso e pergunta isso aqui. Quando foi que a gente virou espírito com letra E maiúscula? Os espíritos vão dizer, guarda essa pergunta aí, que quando chegar a gente recorda ela. A gente, quando está encarnado no corpo, a gente já é um espírito com letra E maiúscula. Porque um dia a gente virou espírito com letra E maiúscula. Aí você quer saber quando foi, né? Eu também quero. Kardec também queria saber. Aí os espíritos vão dizer: extracorpóreo, fora da matéria. Os seres fora da matéria. Um espírito é um ser extracorpóreo. Ele continua sendo extracorpóreo. Ele só está na matéria. Caiu a ficha, né? O espírito continua sendo extracorpóreo. A diferença quando ele está encarnado é que ele tem esse cabo aqui, ó. Tem esse cabo. Esse cabo, pluf, conectou. Conectou aonde? No corpo. Aí o corpo saiu andando. Não tem aquela peça de Ariano Suassuna que o espírito sai vivendo, né? Viveu. Aí mexe o dedo, mete o outro, respira, olha, enxerga. É o corpo. Se desligar o cabo, morre. O microfone morreu. Por quê? Porque desligou o fluido. Quando bota o fluido, o microfone fica vivo. Não é? Agora o microfone fala sozinho. Apesar dele estar vivo, ele fala sozinho. Alguém tem que dar vida ao microfone para ele falar. A união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria. Isso é um exemplo grosseiro do que a gente está falando. A matéria sem o espírito, na verdade, é quem está falando. É o espírito da coisa. Mas se o espírito não tem o microfone, você não ouve. Então você precisa do espírito e da matéria para as coisas fluírem. Isso é um exemplo grosseiro do que a gente está falando aqui. Mas é isso aí, gente. É a doutrina espírita que vai apresentando esses conceitos para a gente compreender isso aí, não é? Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso mesmo denominada filho de Deus? Esse espírito era menos paciente, né? Esse que respondeu aqui, que fazia parte da falange verdade, né? Aí ele diz, meu Deus do céu. São obra de Deus, criatura. Exatamente qual a máquina é do homem, que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos de Deus, pois que somos sua obra. Mas a gente não é Deus, é filho de Deus porque é obra de Deus. Ok? Vamos para frente. Olha aí, a história do princípio. Os espíritos tiveram princípio
ou existem de toda a eternidade. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, porque Deus é eterno. Eterno é quem não teve começo, nem terá fim. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pronto, simples assim. Os espíritos chegam para a gente e falam, eu não sei não. E tu quer saber? Se ele que está lá no mundo espiritual nos ensinando não sabe, e eu quero saber, como é que eu vou saber? O espírito rapaz, sei não. Quando foi que nos criou? Sei lá. Eu sei que ele criou. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiser com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. Zé Fini. Não sei. Agora, quando tiver uma versão no mundo espiritual que os espíritos mais elevados estiverem estudando, pode ser que tenha uma matéria nova. Porque eles já vão ter capacidade de compreender. Por enquanto, não temos. Os espíritos, olhem, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Não sei. Só sei que foi assim. Chico também existia nessa época. Chico, não sei. Só sei que foi assim, né? Pronto. Vamos para frente. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Opa, começou a clarear. A individualização da matéria me dá um corpo material. A individualização do espírito me dá um espírito. Opa, já começou a clarear a história. O que é que os espíritos dizem? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E ele ratifica, insiste e diz de novo. Não queira saber, não, porque eu também não sei. Faça pergunta difícil, não. Eu não sei. Então, ele fica insistindo nessa história, né? A criação do espírito é permanente ou se deu só na origem dos tempos? Aí o cara diz, quer dizer que Jesus, quando estava criando o mundo que Deus mandou, no sexto dia, no terceiro dia, no quinto dia, ele criou os espíritos. Aí criou tudinho, fez o estoque. Isso foi o que Kardec perguntou, né? Aí os espíritos vêm de novo. É permanente, meu amigo. Deus jamais deixou de criar. Deus jamais deixou de criar. Vamos para frente. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Kardec é cri-cri, né? Cruza um espírito macho com um espírito fêmea e nasce um espíritozinho. Nasce de quantos? De 1, de 2, de 3, é uma ninhada de espírito. É assim? Aí Kardec fica perguntando isso aos espíritos, né? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Ô, menino, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas eu repito mais uma vez, a origem deles é mistério. Me aperrei, mas não. Fale mais nisso, não, menino, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso, né? Quando uma criança fica peiticando o tempo todo, mas papai, por que isso? Papai, por que? Meu filho, eu não sei não, já disse a você 10 vezes que eu não sei. Pelo amor de Deus, o que eu vou lhe dizer é o seguinte, é que Deus cria todas as outras criaturas pela sua vontade. Ele, quando quer, ele cria, pronto. E o senhor está bravo? Ele diz, não estou bravo não, é assim mesmo. Quando Deus quer, ele cria e acabou-se. Que coisa mais chata. E fica agora questionando a vontade de Deus, né? Mas, repito, mais uma vez, a origem deles é mistério. Não sei. Vamos para frente.
Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Como é que se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Como é que você quer dizer que o espírito é imaterial se você não sabe nem o que é matéria? Se faltam palavras, elementos para você definir isso. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Na verdade, os espíritos podiam aqui ter dito, é imaterial. Ninguém ia brigar por causa disso, não. A gente ia ter um bocado de séculos aí para chegar e questionar o espírito uma vez. Mas você não disse que não era imaterial? Ele é material, sim. Só que a matéria é tão sutil que a gente não conhecia naquela época. Ele fez, tá certo. É mais ou menos assim. Porque ele apenas não quis dizer agora, porque não é. Porque o espírito é alguma coisa. É de uma matéria quintessenciada, que a gente não conhece. Porque é tão sutil que a gente não tem capacidade, foge aos nossos sentidos. Eu digo brincando, às vezes, no estudo, na reunião mediúnica, que para a gente entender o que é matéria quintessenciada, é só a gente pensar no seguinte. Quando a gente está encarnado, espírito encarnado, o nosso perispírito está ligado ao corpo por um cordão fluídico. Vocês já ouviram falar no tal do cordão de prata, que é o cordão que liga o perispírito ao corpo? Então, se você quiser descobrir quem é o espírito que está desencarnado no seu sonho, você procura o cordão. Se ele tiver partido, ele é um espírito desencarnado. Se ele estiver conectado ao corpo que está dormindo, ele é um espírito encarnado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu fico pensando o seguinte, já pensou um dormitório, um lugar que tem assim, 200 camas, os espíritos tudo dormindo, aí os espíritos tudinho se desdobram do corpo, aí sai tudo com os cordão. Imagina o novelo de lã que vai dar. Um espírito engranzando no outro, com meio dos cordão, tudo embananado. Como é que desengarrafa um negócio desse? Como é que faz? Os espíritos da gente aqui, todinho dormindo, de repente todo mundo dorme, aí os espíritos desdobram, sai, desconecta do corpo. Aí fica todo mundo com o cordão. Aí um passa para lá, o outro passa para cá, o cordão se cruza, enlaça, e um puxa o cordão do outro. Puxa. Estão entendendo, gente? Só que tem uma matéria quintessenciada. Não embaralha. Ah, não? Não embaralha. Passa uma pela outra e vai embora. A energia de uma para a outra fica prendendo, mas não embaralha. Não impressiona o sentido. Estão entendendo? É só um exemplo de uma matéria quintessenciada que a gente não conhece. Se a gente fizesse uma analogia, todo mundo, eu digo agora, todo mundo desdobra, é os espíritos, tudo vem aqui para cima, 1 metro para cima. Eu digo agora, quem está para frente vai para trás, quem está para trás vem para frente, para a direita, para a esquerda, e começa a confusão. Aos seus lugares, poxa, pronto. Aí, o nó que ia dar nos cordões fluídicos do perispírito. Isso é na capacidade que a gente tem de entender as coisas. A gente pensa logo que é um cordão, uma corda, uma corrente, prendendo, né? Ah, vai engranzar. A gente vai passar 100 anos para desengranzar, para desatar o nó. Não é assim. A matéria é quintessenciada. Estão entendendo? A analogia das coisas é por aí. Vamos mais. Allan Kardec diz o seguinte: dissemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato.
não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelos sentidos que lhe faltam. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre perfeitas ou por um esforço de imaginação. A gente não pode entender, porque nos faltam os elementos para compreender isso. Às vezes você não sonha, e no sonho, quando você acorda, chega no estado de vigília, você chega e fala, rapaz, eu tive um sonho tão doido. Aconteceu umas coisas tão diferentes assim, que eu não sei o que era aquilo ali. Não acontece que você tem uma doidice dessa que você sonha. Não é porque você bebeu demais antes de dormir. Pode até ter bebido, mas não é só por isso, não. É porque faltam elementos de comparação encarnados para você poder definir o que você viu no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual você viu uma coisa que é de uma outra dimensão, de uma outra natureza. Quando você chega aqui, você quer acessar o seu HD aqui, o seu processador encarnado, e quer dizer uma coisa que você conhece. Mas você não conhece aquilo que foi dito lá. Imagine a gente, há 40, 50 anos atrás, vendo uma pessoa falando no celular, no Viva Voz, com uma ligação de vídeo. Aí chega para você e fala, o que foi que você viu? Aí você diz, rapaz, eu vi um negócio lá. O cara com um negócio na mão, o cara falava, o outro respondia, e disse, o outro estava onde? Não, o outro estava no Japão. Se tu estava onde? Não, eu estava em Recife. E tu falava. E o outro via? Tu via. Ah, pai, tu tá mentindo. Aí começa. Ou seja, se você não conhece aquela realidade, você tem dificuldade de exprimir o que foi. Então, às vezes, no nosso sonho, a gente sonha com coisas que acontecem no mundo espiritual. E quando a gente chega encarnado aqui, a gente não conhece. A gente chega na obra de André Luiz e diz, olha, eu entrei no Aeróbus e fui para o Parque das Águas, com Lísias. Fui passear, ver as coisas lá. Aí ele vai explicar o que é o Aeróbus. Aeróbus é um ônibus que o cara entra e vai andando, o ônibus ele sai flutuando, não sei quantos metros acima do chão, numa velocidade enorme. Aí tu acorda e desce uma volta no Aeróbus. Quando tu chega aqui, aí faz, ô Edmundo, o que foi que tu sonhaste? Eu sonhei que eu estava no desenho animado dos Jetsons. E eu era um daqueles caras dos Jetsons. Eu entrava num bicho daquele e saía voando por cima da cidade. Porque a única coisa que a gente parece que é semelhante ao Aeróbus é os Jetsons. Estão lembrados aqui dos Jetsons, daquele desenho animado que tinha, que era futurologia, né? Ele já criava um mundo que ia acontecer lá na frente. Eu, às vezes, sonhava acordado, eu sonhava voando, tirando fino em prédio, nos postes. Aí eu acordava doidinho. Aí eu digo, eita, acordava, e quando acordava, abria os olhos assim e fazia, eu estou aonde, pelo amor de Deus? Eu não era espírita ainda, né? Aí eu olhava assim, meu Deus do céu, eu estava tirando fino nos prédios, voando, passando por cima de poste. Aí eu ia subia, aí descia. Aí, rapaz, o que é isso? Eu acordava perturbado com esse negócio. Aí a gente, estudando a doutrina espírita, aprende que o espírito pode levitar. De repente eu estava aprendendo a levitar, sei lá. Ou estava sendo carregado por outros espíritos, e não sei. Mas eu acordava perturbado. Eu me lembro que eu acordava doidinho. Se eu estava acordado agora, eu estava fazendo o quê? Será que eu estou ficando doido? Porque eu não sei voar. Aqui na Terra eu não sei. E com esse corpinho, então, ia dar um trabalho enorme para entrar em trabalho de voo, decolar. Ia dar uma carreira em cima do prédio, vai, desce daí. Então, é um pouco a tradução das coisas que a gente não conhece, né? Aí, pois não. Sei voar, não. Já. A ciência já estudou muitas vezes aquilo ali. Aquilo ali dizem que é uma matéria que está presente no citoplasma das células. É uma matéria física que está presente no citoplasma das células. Agora, a dificuldade de estudar aquilo é como é que você prende um pouquinho de ectoplasma. Como é que tu pega um pouquinho de ectoplasma e bota aqui dentro?
Entendeu isso que eu estou perguntando? Peixotinho está numa cabine, quando estava na sessão de materialização. Aí ele entra em transe. Aí quando ele está em transe, ele libera ectoplasma, pelos poros, pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca. Aí sai aquela matéria como se fosse um algodão. Os espíritos dizem que é uma matéria física viva que está presente no organismo celular do médium. Mas aquela matéria é tão sutil que ela não pode ser impressionada. Se você acender a luz, pode matar o médium. Pode matar o médium. Por quê? Sai um pouco de matéria sua e a luz pode impressionar a matéria. Então é como se você estivesse doando um pouco da sua matéria que depois retorna. Está entendendo? Você não pode pegar um pouco daquela matéria, prendi, tirei um pedaço de peixotinho. Ela volta. Ela tem que voltar. Entendeu? Então, a sutileza está nisto. A matéria é do médium e depois retorna. Agora, o médium perde peso, porque alguma dessa matéria que deveria retornar dissipa no fenômeno da materialização. Aí ele perde peso. Na cabine, ele, quando acorda, quando termina uma sessão, ele perde peso, porque é alguma parte da matéria dele que perdeu. William Crookes, fazendo experiências de materialização com o espírito de Kate King, a gente for pesquisar na internet, vocês vão ver, ele pesava William Crookes e, durante a sessão e antes da sessão. Estava mais leve durante a sessão. Por quê? Porque a matéria estava indo servir para materializar o espírito de Kate King. Então, não dá para a ciência pegar isso e testar em laboratório. Sabe por quê? Porque o espírito é de uma matéria quintessenciada. E o laboratório humano que faz uma pesquisa para estudar, estuda a matéria que a gente conhece. Como é que a gente vai decifrar o que é aquela matéria? Mas ele sai dali, mas não sai naquele mesmo formato. Ele sai quintessenciado. Ele não sai naquele formato, senão ele não passava pelos poros. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes se materializa numa reunião de Peixotinho na cabine, mete a mão dentro da barriga do menino que estava na sessão, tira um parafuso que estava alojado perto do pulmão e entrega o parafuso na mão do pai. Aí você faz, como é que ele fez isso? Se não deu um corte no menino. É mágica? Não. Ele desmaterializou o parafuso, trouxe a matéria desmaterializada e materializou de novo. Agora, isso foi permitido por quê? Porque era para mostrar que o fenômeno existia. Hoje não faz mais. Por quê? Porque a medicina evoluiu. Nós somos co-criadores. Não precisa mais fazer essas coisas que Jesus fazia na época dos milagres. É conhecer a essência das leis divinas. Dr. Bezerra de Menezes estava materializado. Ele sai andando da cabine, chega numa criança que tinha engolido um parafuso e que hoje a medicina faria uma cirurgia e tiraria. Mas faria uma cirurgia material. Como não tinha condições de fazer naquela época, o que é que ele fez? Meteu a mão dentro. Quem estava... Só é ler o livro Materialização do Amor, tem aí na livraria. Pode procurar esse caso. Ele bota a mão dentro, ele não botou a mão, ele desmaterializou a mão, botou a mão lá, pegou lá, desmaterializou o parafuso e trouxe o parafuso, e materializou o parafuso e trouxe de volta. Pronto. Simples assim. Simples, né? O quê? Essa matéria que você está aqui, alguns cientistas falam vago fóton. Não sei, não sei não. Não sei não, mas deve ser. Eu não sei não. É a matéria no estado que você não conhece, né? Os espíritos têm fim, compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se sim, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa teve começo e possa não ter fim. Ou seja, Kardec, de novo, conversando com os espíritos. Ei, espíritos, os espíritos têm fim? Tem.
Como é que pode? Se uma coisa que teve começo não pode ter fim, eu não acredito nisso, não. Como é? É isso mesmo, né? Aí o Espírito diz, rapaz, tem tanta coisa que tu não compreende, porque tu tens limitado a inteligência. Isso, porém, não é razão para que o repilais. O filho não compreende tudo que o seu pai, tudo que para seu pai é compreensível. Nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Pronto. Mais uma coisa que a gente fique satisfeito. Pronto. Não vou dizer mais nada, não. Eu vou dizer isso aí. A existência dos espíritos não tem fim. É tudo que eu posso dizer a vocês. A notícia boa é que a gente não vai morrer nunca mais. Já pensou coisa boa? A partir desse momento, a gente é imortal, a gente é eterno. Eterno a partir do momento que foi criado. A gente não morre. Essa é a notícia boa. Assim, o que é que eu vou fazer no enterro? Você vai para o enterro do corpo, que serviu aquele espírito na encarnação. Mas o espírito não morre. O espírito desencarna. Essa é a notícia boa que a doutrina espírita está nos dizendo. Não é? Vamos lá. Eu trazer um pouquinho da questão da Gênese, quando ele diz: admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Na Gênese, Kardec está estudando isso. Aí ele diz, aqui falecem absolutamente os meios de investigação. Como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses. E quer por esse conhecimento, quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque ele seja útil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. Ou seja, não vai ajudar em vocês em nada compreender essas coisas. Então, não vou lhe revelar por enquanto. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, no mesmo ponto de partida. Que todos com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo pai, são objetos de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem essa meta. É isso que Deus nos ensina. Então não tem preferência para ninguém. Todos foram criados simples e ignorantes no mesmo ponto. Se alguns progridem mais rapidamente do que outros, é porque se esforçaram mais do que outros. É a meritocracia. Não existe aquele, papai do céu favoreceu mais fulano. Não. Ele apenas caminhou mais rápido. Todos chegarão no mesmo ponto. Essa é a parte interessante também, não é? Vamos lá um pouquinho. Ao mesmo tempo, Deus criou, ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Para que eu vou criar um mundo material se eu não vou botar espírito para viver nele? Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles, porque nós somos os seres inteligentes. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. É como se os mundos materiais fossem o nosso campo de provas. É ali que a gente cresce, é ali que a gente evolui, é ali que a gente adquire habilidades, é ali que a gente adquire a capacidade de nos tornarmos espíritos melhores. Os mundos materiais servem para isso, não é? Para desenvolver aptidões dos nossos espíritos. Progredir é condição normal dos seres espirituais. Isso é muito consolador. Progredir é condição normal dos seres espirituais, que é o que nós somos. E a perfeição relativa é o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente,
Também, desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos. E quando a Terra saiu do caos, dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados de anjos. Entenderam isso, gente? Deus cria incessantemente desde toda a eternidade. A Terra só tem 4,6 bilhões de anos. O universo que a gente conhece, a ciência diz que tem 14 bilhões de anos. Mas é o universo que a gente conhece. A gente não sabe se tem outros universos e qual é a idade dos outros universos. Se Deus cria incessantemente, outros espíritos em outros sistemas evoluíram e se tornaram espíritos puros e chegaram à culminância da escala que a gente conhece. Porque a escala que a gente conhece é do mundo que a gente conhece. Aí você diz, existe espírito mais perfeito que Jesus? Na Terra, não. Mas no sistema solar, sim. E em outros sistemas solares, também. E em outras galáxias, também. Estão entendendo a graduação? Então a gente vai galgando degraus. Então o espaço estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, mais evoluídos, mais atrasados, e está todo mundo evoluindo. Essa é a notícia da doutrina espírita. Né? Tem uma pergunta clássica que o povo pensa que vai pegar a gente, nós espíritas, né? Mas eu sou espírita, eu tenho... Você acredita na reencarnação? Aí a gente só acredita. Se eu vou pegar você agora e vou desmascarar vocês. Diga. Nasce mais gente do que morre. De onde é que está vindo os espíritos para reencarnar desses que estão voltando? Aí a gente, é como se o cara achasse que tinha um estoque permanente, né? Vai morrendo e vai ficando no estoque e fica só aquele, né? A rotatividade é só aquela ali. Deus não está criando incessantemente, não vem espírito de outros orbes, não vem. Essa contabilidade espiritual aí, eu nunca fiz o ativo imobilizado dos ativos, mas dizem os espíritos que existem em torno de 30 bilhões de espíritos que orbitam no sistema na Terra. 30 bilhões. Nós somos 7,5 bilhões encarnados. Então, tem mais ou menos 1 para 3,5, 1 para 4 espíritos que orbitam pela Terra. Muitos mais evoluídos, muito mais atrasados, fora aqueles que estão aqui como turista, que vêm de órbitas mais atrasados, fora aqueles que vêm como missionários, que vêm de órbitas mais adiantados. Aí eu sou do IBGE espiritual, para saber quantos espíritos tem, quanto não tem, quanto deixa de ter, eu não. Mas eu já ouvi dizer que tem uma colônia espiritual que fica mais ou menos ali na região de Goiás, que é o IBGE espiritual do orbe terrestre. Então, ela contabiliza essas coisas. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não, porque eu não vou endoidar para saber qual é o sistema que ele usa, como é que o cara conta. A pessoa, que confusão, a gente não quer saber muita coisa, né? Aí eu venho que rolo, eu agora vou dormir hoje de noite, rapaz... Como é que o cara responde o questionário, o censo do IBGE? O espírito vai perguntar que... não vou preocupar com isso não, viu? Deixa para lá. Depois a gente acredita nas informações que estou dizendo a ela. Ok? Vamos mais para frente um pouquinho. Essa história, essa figura aqui, a gente já viu, né? Deus, o elemento material e o elemento inteligência. Deus, matéria e inteligência. Da matéria... que está aqui do lado esquerdo de vocês, a matéria tem um princípio vital que forma os seres inorgânicos e os seres orgânicos. O princípio inteligente vai se individualizando e se torna espírito. Veja aqui que nessa linha azul, clarinha, está vendo? Esse princípio inteligente com E minúsculo, ele evolui passando pelos minerais, pelos vegetais e pelos animais, a ponto de se individualizar no reino nominal.
quando ele se individualiza, aqui, está vendo essa linha pontilhada aqui? Isso aqui é a individualização. Nesse momento aqui, ele vira espírito, com E maiúsculo. Quando foi, eu não sei. E aí a gente adquire o perispírito, se torna homem e vai evoluindo. Eu vou aqui perturbar um pouquinho vocês aqui, só para vocês estudarem mais tarde. Isso aqui é uma figura, gente, que clareia um pouquinho, ou não, né? Ou deixa a gente mais cheio de dúvida ainda. Isso é uma figura que mostra aqui algumas camadas que nós somos. Então, aqui está um espírito que está sem forma, um clarão, uma luz, um fluido, uma energia. Esse espírito aqui, no caso desse desenho aqui, ele tem 7 cordões aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Que estão ligados aqui para chegar aqui nesses 7 centros de forças principais. Que é o que vocês vão fazer aí no passe, quando vocês vão tomar passe, né? Os passistas não tentam direcionar o passe no plexo pineal, frontal, laríngeo, gástrico, cardíaco, esplênico e genésico. Não é assim? Vocês não tomam passe pegando essas regiões. Então, você pega aqui, ó, no alto da cabeça, o plexo pineal, no meio da cabeça aqui, o frontal, aqui o laríngeo, na altura do peito, o cardíaco, na altura do estômago, o gástrico, na altura do baço, o esplênico, na altura dos órgãos genitais, o genésico. Cada um desses plexos solares, desses chakras, desses fulcros energéticos, estão ligados no corpo físico. Está vendo aqui o corpo físico? E cada uma dessas ligações, eles tomam conta de determinados grupos de órgãos fisiológicos, do organismo fisiológico. Quando você toma um passe, você capta a energia por esse corpo aqui, ó, pelo duplo etéreo, que é a camada que fica circundando seu corpo físico. Dessa camada, você capta e essa energia flui beneficiando seu corpo perispiritual, que está aqui o perispírito, e beneficiando seu corpo fisiológico. Quando nós desencarnamos, isso aqui desencarna. Isso aqui é matéria. Ó. Duplo etéreo e corpo físico. Está vendo aqui uma circulada aqui? Quando estamos encarnados, nós temos esses corpos aqui. Quando a gente desencarna, isso aqui permanece vivo. O espírito, o campo mental, o corpo mental e o perispírito. Isso aqui são as camadas que a gente tem, que a gente evolui, né? Aí, para perturbar o juiz... Oi? Oi? Sim. O espírito e o corpo mental? Ou o duplo etéreo e o corpo físico? É o que nós somos, estamos encarnados. Porque é mais de 5. Mas é uma forma didática que André Luiz explica, que nós temos esses corpos espirituais. O duplo etéreo é um campo de intensas energias entre o corpo espiritual e o corpo fisiológico. É um estoque de fluido vital. É o tanque de gasolina que a gente armazena o fluido quando a gente vai encarnar. É a forma que a gente vai trabalhando no nosso corpo físico. É apenas uma forma didática deles explicarem. O Livro dos Espíritos não aperreia muita gente, não. Quando ele diz que a gente é corpo, espírito e perispírito. Ele fala só disso aqui, ó, espírito, perispírito e corpo. Para a gente não se perturbar muito. Porque não adianta a gente querer entender muita coisa dessas coisas, porque não adianta. Né? Não adianta a gente querer mergulhar muito nessa. Porque já tem outro... Aí tem tudo isso aqui, tem um outro corpo fluídico, que é o somatório de tudo isso aqui, que é a aura. A aura, pois não. Essa definição de 7 corpos seria aquela explicação da cultura hindu. Também. Os 7 chakras. 7 chakras, 7 corpos espirituais. Esse 7 tem muita coisa em cima do número 7. O número 7 está presente no Velho Testamento, número perfeito, que no Evangelho, no Apocalipse de João, ele fala tempos, metade do tempo. Em tempos é T, metade do tempo, meio T, duplo tempo, 2T, 2T mais T mais meio T, dá 3,5. 3,5 vezes 2, duplo tempo dá 7.
Aí tudo em cima do Velho Testamento é em potência de 7. 7 semanas, 7 semanas de 7 dias, 7 dias vezes 7 dias, 49 dias. 49 dias é depois, são 7 semanas que houve aquele episódio de Jesus, como é que ele falava a língua dos anjos? Como é o nome daquilo ali? Pelo amor de Deus, o Pentecostes. Também teve 7 semanas, que foi o episódio de quando Moisés saiu de Jerusalém e chegou ao Monte Sinai para ter os 10 mandamentos. Tem muita coisa em cima de 7. 7 são os chakras principais, mas são mais de 300, segundo a literatura e os estudiosos, né? Os principais são 7. Quem estuda acupuntura sabe da quantidade de meridianos que estão ligados aqui nesse corpo físico, quando você sai botando aquelas agulhas, porque você vai liberando as energias que fluem de tudo isso aqui, quando você toma homeopatia. Ou seja, tem muita informação nessa história aí toda. Quando a gente fala de 7 corpos, são 7 camadas, é como se a gente fosse uma cebola, né? Aí cada campo de cebola, onde a mais externa é o corpo físico, né? E esse corpo físico e esse duplo etéreo, eles desencarnam, eles ficam na Terra. Então, não adianta a gente se aperrear muito com essas coisas, não. Tem alguns autores espirituais que tentam aprofundar mais um pouco isso, como Jorge Andréa, como Hernando Guimarães Andrade, como Zalmino Zimmermann. Eles estudam um pouco mais essas camadas espirituais, mas é um pouco mais de evolução, né? Aí eu queria só perturbar vocês aqui nessas questões 606 em diante, para vocês pensarem de noite, hoje, amanhã, domingo. Aí tem a questão 607, quando a gente começa a perguntar sobre a alma dos animais, né? É só para vocês se adiantarem um pouquinho, né? De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Porque antes Kardec pergunta se os animais têm uma alma especial, de uma natureza especial, né? Aí Kardec pergunta de onde é que eles tiram a natureza da alma dele? É do mesmo princípio inteligente? Aí os espíritos respondem do elemento inteligente universal. Tá bom. Então emanam de um princípio único a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, já passou por uma elaboração que a coloca acima de que existe no animal. Ou seja, a inteligência do homem está muito mais evoluída do que a inteligência dos animais, né? Aí tem gente que diz, mas tem animal que é melhor do que os homens, tem homem que é melhor do que... Aí começa. Não vamos discutir isso, não. Leiam esse capítulo aqui dos 3 reinos, que vocês vão ver a questão da alma do homem e dos animais. Só para resumir, os espíritos dizem, olha, a alma do homem, para fazer uma analogia, é tão mais evoluída do que a dos animais, que a distância que medeia a alma de um animal para a alma do homem é mais ou menos a distância que medeia a alma do homem para Deus. É só assim, os espíritos colocam só isso aí. Agora, vocês que tiverem dúvida, vocês vão lá nesse capítulo dos 3 reinos e vão ver essa resposta, que não fui eu que disse, não. Foram os espíritos. Mas vamos lá. Você diz que o estado da alma do homem, na sua origem, como a senhora perguntou, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se saia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Lá vai Kardec perguntando onde foi que ele evoluiu nas primeiras encarnações. Aí lá vem os espíritos, numa série de existências que procedem o espírito a que chamais humanidade. Opa! Aí ele pergunta, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Aquela história da evolução pelos 3 reinos. Kardec pergunta, aí os espíritos, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos.
Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram. Se alguma coisa há que seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para insondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem o fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar de sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Então, meus irmãos, está aí, tudo na natureza se encadeia, tudo está dentro do contexto das leis de Deus. A alma evolui do mineral, o princípio inteligente evolui do mineral, do vegetal, do animal e se individualiza no hominal. E é o que nós somos, seres inteligentes, individualizados da criação. Um pouquinho do pensamento de Kardec, um pouquinho da revelação dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe e vamos à prece final e ao passe na sequência. Jesus, amado Mestre, divino amigo, queridos amigos espirituais, agradeço